Olá, sou o maestro Dante Mantovani e hoje vamos falar sobre a influência da cultura portuguesa na música brasileira. É até um pouco difícil falar de música brasileira sem falar de Portugal, porque nós devemos toda a nossa cultura, todo o nosso modo de ser, de pensar, de agir, nossa língua, nossa percepção de mundo aos portugueses. E existe uma unidade cultural entre Brasil e Portugal que é inegável ainda hoje, mesmo após muitos esforços para rompê-la por sucessivos governantes, enfim, não vem ao caso agora, mas as origens da música brasileira remontam a Portugal e remontam lá no século XIII nas cantigas de Maria, né, que foram cantigas de Santa Maria, me desculpem, que foram compostas por um rei chamado Afonso el Sábio, que viveu entre 1221 a 1284, portanto remonta ao século XIII. É uma tradição de canções belíssima e é algo que vem sendo trazido no nosso cancioneiro desde então, aliás, desde a descoberta do Brasil, mas que já existe há muito tempo antes da descoberta do Brasil. Porque quando os jesuítas vieram para o Brasil, em 1549, eles já trouxeram muito desta riqueza, desta grande variedade em canções e em música de alto nível, né? Inegavelmente de alto nível. Tanto que existem gravações disponíveis hoje na internet e se percebe o esmero desse tipo de música. E os jesuítas trazem então as escolas e começam a ensinar música para os índios, principalmente para os índios, mas também para os colonos, as pessoas que vinham para cá. E nós temos também um fato muito relevante, porque durante 200 anos a música ficou sendo praticada através das instituições de ensino jesuítas, mas em 1754 os jesuítas foram expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal. Só que em 1808 veio a família real, a corte portuguesa se mudou para o Brasil e trouxe consigo grandes artistas. Então, em 1813, vem de Portugal dois grandes compositores que são muito importantes para o desenvolvimento da música brasileira, que são o Sigismundo Neumann e o Marcos Portugal. E também surge, e é descoberto aqui no Brasil por Dom João VI, um grande compositor, era também um religioso, o padre José Maurício Nunes Garcia. E a relação entre esses compositores faz com que a música se desenvolva e floresça barbaramente. Quando em 1822 o Brasil se torna um império, sob o comando de Dom Pedro I, precisamos ressaltar que Dom Pedro I era músico e um compositor excelente, que compôs inclusive o hino à bandeira, que é até hoje muito tocado em ocasiões e festividades militares. Dom Pedro II também era um grande apreciador de música e criou escolas de música no Brasil todo, né, a Academia de Ópera, e instituiu leis que tornavam obrigatório o ensino de música. E também financiou do próprio bolso os estudos musicais de Carlos Gomes, o grande compositor brasileiro e um dos maiores compositores de ópera de todos os tempos, e que é criminosamente desconhecido aqui no Brasil. Ele é mais conhecido na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, do que no Brasil. Eu mesmo fiquei conhecendo a obra de Carlos Gomes, uma obra que eu não conhecia, o Salvatore Rosa, por intermédio de um maestro, um professor que eu tive do Japão. Então, nós somos culpados de não conhecer esta riqueza imensa da nossa tradição musical que remonta a Portugal, está certo? E no século XX tivemos um problema com a Semana de Arte Moderna, que fez de tudo para romper com as origens portuguesas, e por isso esse desconhecimento acontece hoje. Muito embora a música e a riqueza da cultura portuguesa, lusitana, continuou influenciando a nossa música. E a nossa música, inclusive, influenciou também a música portuguesa, né? Então existe essa unidade entre Brasil e Portugal. Alguns historiadores da música, já do século XX, que dizem, por exemplo, que há influências da modinha brasileira, um gênero popular que surgiu no século XIX, mas que foi desenvolvido nos séculos anteriores, no fado. Ou seja, a modinha teria influenciado o fado português, que é característica marcante de Portugal. Então, se no gênero mais característico de Portugal, que é o fado, existe a influência da música brasileira, por aí nós vemos que existe essa múltipla influência e determinação entre as culturas musicais de Brasil e Portugal, tá certo? Então, se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e se inscreva aqui no meu canal, tá certo? E também conheça o meu curso online de música, que é o Seminário de Música. Endereço é http://seminariodemusica.org.
Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.